Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Mandando, como toda quinta-feira, o meu fraterno abraço a toda a comunidade do Vida Inteligente, aos nossos amigos do Darana, ao pessoal do APTA lá em São Lourenço, enfim, a todos os cantões do mundo, em cima e embaixo, em todos os lugares. É um prazer, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez confraternizando com vocês. Relembrando que dia próximo agora, 7 de setembro, estarei em São Paulo ministrando o workshop A Vivência Terapia dos Fractais. Nós vamos falar sobre sequência Fibonacci, nós vamos falar sobre os fractais da natureza, nós vamos falar sobre chakras, sobre energias, muitas coisas que você sequer imaginava que existiam. E você vai ter isso das 9 às 18 horas no dia 7 de setembro. E depois disso eu garanto que você não será mais o mesmo, a mesma. Espero você dia 7 de setembro. Veja aí viviane.evento@hotmail.com. Inscreva-se e participe conosco nessa grande confraternização. Bem, direto ao ponto. Na semana retrasada, na semana anterior, quando o Jorge Antônio Ouro esteve aqui, nós começamos o programa, o tema falando sobre as dores do mundo. E foi muito bom, tanto é que está necessitando a gente complementá-lo hoje. Então hoje nós vamos dar continuidade e término às dores do mundo e também às doenças da alma. Espero que nós sejamos felizes, eu nas minhas perguntas, o Jorge nas respostas, para que a gente possa levar esclarecimento às dúvidas que todos nós temos, inclusive Jorge e eu, não é isso? Perfeitamente. Então, uma boa tarde. Principalmente nós aqui, né? Aqui eu vou te contar. A maior parte das vezes a gente está conversando sobre o que nos compete. Não tenha dúvida. Se for útil para alguém, ótimo, né? Porque isso que é bom a gente sentir isso, que a gente tem essa convicção, né? Porque a gente nunca se colocou superior a ninguém aqui, nós somos os maiores aprendizes, acho que. A autenticidade, não é? Então a gente não se prepara para vender nada, não se prepara para tentar convencer ninguém, não se prepara para nada. Você está colocando as coisas, a gente discute e aprende em conjunto, discute em conjunto e cria uma nova visão da nossa realidade, da nossa verdade. Se essa visão e esses comentários forem úteis, quando as pessoas escrevem, alguns quando você manda, né? Então às vezes lá no Facebook manda as mensagens, agradecendo, daí eu digo, não, eu que agradeço por vocês tornarem úteis as conversas, porque são conversas mesmo, né? É verdade. Agora, por falar nisso, o Jorge bem lembrou, eu peço por favor para vocês, eu não sei de nada. Então eles escrevem e ficam me perguntando coisas. Não, você sabe, você... Eu só sirvo de repassador. Não, você fez uma centena de programas de manhã sozinho, não tem nada a ver. Sim, senhor, mas eu não falo as coisas que você fala. Não, você não fala porque você não quer, né? Não, é porque eu não sei, não é porque eu não quero. Porque, então, quando a pergunta é específica, o que o Jorge acha disso? Não é o que o Jorge... É a minha opinião. Agora, quando é um conhecimento qualquer... Depois desse tempo inteiro, o teu nível de conhecimento é exatamente igual ao meu, só que você acha que é diferente, por isso que você não fala. Então vamos mudar a formulação do que eu falei. Eles querem que o Jorge responda. Isso pode ser. Então é isso. Então, por favor, se vocês querem que o Jorge responda, escrevam para o Jorge. Senão eu encaminho também. Eu sempre vivo rebatendo para o Jorge. Entendeu? Mas com todo prazer. Querem escrever para mim? Escrevo. O que eu ia dizer mais aqui? Que você estava falando alguma coisa agora que me veio mais... Sim, as lembranças. Tá. Todos os nossos programas agora conseguimos finalmente, tinha um problema técnico, conseguimos resolver. Ainda bem que conseguimos. Mosaicos do Novo Ciclo está com uma nova cara, né? O www.mosaicosdonovociclo.com.br está atualizadíssimo até o programa 157. Hoje é o 158, né? Viu como o tempo voa? Coisa linda. Então tá lá, assim que termina o nosso programa, você vai lá, clica, já está lá o programa. Então como agora já está toda a administração centralizada, já não tem demora, já não tem mais nada. Então a gente está gradativamente conseguindo solucionar todas essas coisas que incomodavam vocês, já não vão incomodar mais. Também para aquelas outras pessoas que querem ouvir todos os programas Vida Inteligente, não apenas Mosaicos do Novo Ciclo, estão todos juntos, estão na Rádio Vida Inteligente. www.radiovidainteligente.com, tem todos os programas, Mosaicos do Novo Ciclo e todos os 8 anos de todos os entrevistados que passaram por aqui, inclusive os monólogos do Sr. Eustáquio André Patunas.
E também tem o vidainteligente.tv.br, que é o nosso site oficial, onde estão lá também os programas que você não precisa ir no YouTube. O YouTube está dentro do site vidainteligente.tv.br, você escolhe o seu programa, está lá uma relação por nomes, né? E você clica o que você quer assistir e você se deleita. Então tá aí. Isso tudo, a partir daqui a pouco, quando entrar logo mais no YouTube, você já pode anotar todos esses endereços para você se deliciar depois. Bom, Jorge, tem algum recado especial para alguém? Não, só um abraço fraterno a todos, é muito bom estar aqui de novo. Isso, né? Outro dia você me ligou, foi semana passada, pô, parece que faz um ano que já não conversa. Não, mas é incrível. É engraçado que daí, às vezes, nesse intervalo de 15 dias, realmente parece que a gente não conversa assim há um século, né? Parece, assim, eu acho que a mistura é o que eu chamo da pororoca, né? Às vezes o tempo parece que foi ontem, às vezes parece que é uma eternidade, né? Que a gente não se vê, é estranho. Agora eu queria aqui... É porque eu já falo sobre o tempo. Tá, Pode sobre falar. o tempo fala aí, eu só queria mandar mais uma vez, amanhã nós teremos ele de volta, né? O meu querido amigo e irmão Alvin Schroeder, ele vai estar aqui conosco, né? Nessa sexta-feira ele vai estar aqui conosco de mais uma vez, está se restabelecendo de um problema de saúde, mas estará aqui fortão conosco, formando de novo a nossa egrégora, né? Como eu falei para ele, você está, por enquanto, está desautorizado a morrer. Isso. Então, afinal está só com 83 anos. Eu falei para ele assim, você está desautorizado a morrer. Aí ele olhou para mim assim, esse sim, então pronto. Tá. Foi muito engraçado. Então, Jorge, e aí? Então nós falamos... Não, você falou só agora... Do tempo. Do tempo, que a gente tem essa impressão que o tempo passa mais ligeiro, né? Então, sabe que... às vezes ao contrário, né? Não, parece que ele... Sim, dependendo do assunto que se converse ou da atividade, ele... É que assim, a gente tem que lembrar que o tempo, ele é um ente físico, né? Só que tempo e espaço são o mesmo ente físico, e o tempo é só a expansão da matéria no espaço. Matéria e tempo é a mesma coisa, né? Ele chama truth, né? Que é o mesmo elemento. E antes, quando até meados da raça atlântica, quando então a evolução estava num processo de descida, de densificação, então a coisa tendia a se tornar mais espasmosa, mais lenta, Sim. porque a matéria estava se condensando, que estava atingindo o seu máximo grau de densificação e o tempo encapsulado nela, então o tempo demorava para passar. Quando a gente termina esse processo de descida, inicia o processo de subida, resto da raça Atlante, a raça Ária que a gente está agora e depois as seguintes, aí então a matéria ela arruma para a expansão. Antes ela vinha de uma expansão inconsciente, vem adquirindo consciência, desce concentrada e agora começa a se expandir, daí já ao mesmo estado de expansão que estava antes, mas agora com a consciência adquirida. Na medida em que daí então o que a gente conceitou com o tempo vai passando, quer dizer o seguinte, é que a matéria em si ela está se expandindo, e como a expansão não obedece às leis de quarto sistema da própria matéria, aí então a gente tem essa impressão, lapsos, né? Lapsos. não é nem a impressão, é a percepção, né? Porque na verdade há uma mudança do padrão de tempo, não é? Tem acontecido uma mudança do tempo, e essa mudança ela vai ficar ainda mais perceptível. Por quê? Porque na medida em que o tempo passe, o tempo vai passar mais rapidamente. Vai chegar um ponto em que a única maneira de a gente conceber e compreender o que nós chamamos de vida, e a única maneira de a gente compreender e conceber o que a gente conceitou como tempo, vai ser analisando tudo do ponto de vista de mente abstrata. Porque a mente concreta, ela já não consegue mais acompanhar as coisas. Por isso, assim, hoje é janeiro, depois, porque você pensa que, pô, mas estamos em, que mês a gente está? Agosto. Estamos em agosto, e ontem parece que era janeiro, poxa, são 6 da tarde, mas agora um pouquinho parece que era 10 horas. Então, essa falta de noção, e parece que daí não dá mais tempo de fazer as mesmas coisas dentro do mesmo dia, né? É porque realmente o fazer as coisas e analisar as coisas que analisa é a mente concreta, mas a percepção de tempo, porque agora ela está se dirigindo à intuição, ela passa a ser uma característica da mente abstrata. Então a única maneira de você compreender e você conseguir acompanhar o ritmo da existência é você fazendo com que a expansão da matéria que acontece externamente
se transforme em uma expansão de consciência, para que daí então o tempo em você ande da mesma forma que o tempo anda no universo como um todo, que é dentro da instantaneidade. Inclusive agora na hora do almoço, hoje na hora do almoço, eu estava conversando com um amigo e a gente estava vendo por esse prisma uma série de coisas da nossa vida. A forma da gente ver as coisas, a forma da gente entender. Sim. Então, isso que você acabou de dizer, que casa muito bem, as coisas é incrível, né? Tudo que a gente fala, até o próprio dia encaixa o dia que você percorreu até a gente chegar agora de noite. Sim. Tá assim. Eu acho que a minha pergunta seria essa. Essa falta de entendimento desse processo, disso que eu conversei, né? Por exemplo, eu faço uma imagem de uma coisa que você está me contando de acordo com aquilo que eu conheço. Sim, eu vou moldando com aquilo que eu conheço, eu não posso fazer de outra forma. Você pinta o quadro com as tintas que você tem. Lindo, é isso mesmo, perfeito. Então, com isso que você falou e mais isso, que tudo na vida é assim, né? O entendimento das coisas, a percepção, eu acho que a não compreensão disso, você não acompanhando isso aqui, eu acho que faz parte das dores do mundo, não faz não? Perfeitamente, perfeitamente. Pô, e das doenças da alma, porque isso aí causa um desajuste. É onde nós vamos entrar hoje, mais forte. Isso causa um desajuste na compreensão da existência em si. Porque você está no processo, mas você ficou para trás, você está andando, mas você está, como é que se diz? É como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Então aí você se não está acompanhando. Você se sente deixado para trás, não pela sociedade que a gente vive, mas pela vida em si. Porque você passa a não compreender aquilo no qual você está inserido e que é o que te dá a capacidade de compreensão. Aí, lógico. Aí desajusta tudo. Como você não compreende e você se desajusta, daí o processo inteiro ele cai em uma rotina de negação. Em uma rotina de negação, o único prazer que sobra é o prazer das dores. Aí gera todas as doenças que acometem a humanidade hoje, do ponto de vista psicológico. Muito bem. Nós falamos a semana passada, retrasada, né? Sobre as dores do mundo. Sim. Foi bem claro, eu acho que talvez... Vamos concluir uma outra coisa. Tem que concluir uma outra coisa. Antes da gente entrar, então, vamos concluir para a gente entrar nas doenças da alma, que eu acho que é importantíssimo. E vamos lá. Eu só queria daí conclusão. Você falou da questão das mensagens, né? É que daí, então, eu estava contando para você agora um pouquinho, que anteontem, eu descobri que existe uma pasta lá no Facebook chamada Outros, né? Isso porque eu vi um comentário a respeito. Lá em cima, onde tem as coisinhas. Do lado de entrada. Aí eu fui ver o que tinha de mensagem ali. Puxa, tinha mensagem de 3 anos atrás, então... peço desculpas porque às vezes daí não é nem que não dá tempo. Ignorância, né? Ignorar aquela coisa ali, não, né? E aí eu não respondi por não saber que a mensagem estava ali. Eu também não sabia, eu deixei, né? Até que eu descobri um dia. O único ponto positivo é que assim, é um excelente teste, porque assim, você me manda uma mensagem para mim assim, poxa, eu gosto do que você conversa, eu me identifico, a minha vida mudou, não sei o quê, por exemplo, né? Vamos fazer de conta que alguém escrevesse isso. E é o que mais escrevem. Acertou na música. Então, e aí estou agradecendo assim, te transmitir um fraterno abraço, muito obrigado e tal. E aí por educação eu teria que dizer, não tem que agradecer as coisas assim. Só que daí eu não respondo porque eu não recebi. Aí a pessoa que mandou, né, ela passa o primeiro grande teste. Né? É verdade. Que ela emite, né, um deva de amor fraterno em direção a uma pessoa, né? Recebe aquilo. E não recebe o retorno, só que daí vem a primeira compreensão, que aquilo que foi emitido mudou o mundo inteiro e o plano inteiro. E até tem um aspecto daí também positivo, que é o seguinte, que daí não é o que eu falo, o que nós falamos que a pessoa gosta, que assim, não é o que a pessoa, Jorge, a pessoa grego, a pessoa se identifica com o que a gente conversa, com os assuntos que você levanta, com os comentários que a gente faz. Então até é bom que não tenha um retorno. E que estão nela, né? Senão não existiria ressonância, como você disse, né? Perfeitamente, não tem, tudo já está, porque ninguém arranca do zero no nível de percepção assim, não existe. Então aí o não responder tem esse aspecto positivo, que tem que se dar conta que daí na verdade foi emitido para o todo, né? E também tem o exercício da compreensão e da paciência, né? Que a paciência a gente só sabe que tem que exercer quando você gera alguma coisa esperando que aquilo desse um retorno. Assim, a gente comentou uma vez, eu chego no elevador, acordo de bom humor, trabalho de bom humor, aí vou no elevador e entro e falo assim, bom dia para todos, né? Ninguém responde.
Ninguém liga a mínima para você. Né? É verdade, Aí né? tem duas alternativas, né? Você sai do elevador muito satisfeito porque você fez sua parte e deixou um pouco do teu bom humor, do teu bom dia para eles e vai mudar a vida deles, né? Ou você sai aborrecido porque a humanidade não presta, porque as pessoas daquele prédio são ignorantes, porque as pessoas do elevador são grotescos e mal educados e ninguém responde o teu bom dia, não sei o que e tal. Quer dizer que o teu bom dia não era real, ele precisava de retorno. É isso aí. E aí aquela questão da felicidade ser temporária, que ela só se alimenta de retornos, a felicidade real é aquela que é Você sabe bem, né, que eu neutra. vivo chorando ali no Vida Inteligente Interativo. Eu me controlo muitas vezes, mas que realmente eu reclamo, caramba. Eu quero um oi. Calomina para você também, Grego, você entendeu? Pô, Sim, eu lembro que você mas falou. eu sou, quer dizer, eu peço... Eu não respondo, e aí eu procuro fazer assim, esse princípio de o que eu dou, né, sem necessidade de retorno, né, como se fala assim de brincadeira, é de grátis. É de grátis, assim, né? Se responder, ótimo, se não responder, ótimo tempo, porque quando a gente gera, né, e quando você deseja alguma coisa para alguém, por economia, em vez de já só para aquele alguém, deseja para o mundo inteiro. Aquele alguém está embutido no mundo. Então, e como você também está, por decorrência, você também vai receber aquilo que você desejou para todos, né? E aí você tem a certeza absoluta que você não vai ficar decepcionado, porque quando você assim, que a paz se faça para todos os seres, né? Não tem como o mundo inteiro gritar obrigado para você, né? Então você não vai esperar a resposta. Está feito, perfeito e acabado. Quando você fala assim para alguém no elevador, fique em paz, né? E a pessoa baixa e vai olhar uma mensagem no celular, aí você já começa, nossa, mas é grotesco, ignorante, vive com o celular e tal. Daí já anulou o desejo de paz, assim aquela mesmo, coisa assim toda. Então, Então, esse que é o grande aprendizado da paciência. É bom para ficar refletindo, porque nós somos assim. Claro que sim. É bom para exercitar o dom da paciência e respeitar os limites do outro, né? A mesma coisa assim, você está parado, né, na faixa de segurança, né, esperando o pessoal passar. E aí passa um, você pensa assim, seu grotesco, passa outro assim, seu mal educado, passa outro, seu isso, seu aquilo e tal. Daqui a pouquinho você já brigou com a cidade inteira porque ninguém parou para você atravessar na faixa. E ninguém está né? ligando para você, né? Porque... Aí você esquece que quando você está na calçada, né, aí o motorista, e tem dois tipos de faixa de segurança, tem o que tem a faixa branca e o que não tem. O que não tem a faixa, você tem que passar quando não tem carro. Né? E onde tem a faixa, então você bota o pé na faixa, não tem a obrigação de passar. Isso. Então fique esperto, não brigue com os outros, não adianta. Tem razão. Porque senão você transfere para os outros, às vezes, o teu próprio desconhecimento, né? Ou você transfere para os outros, né, as tuas próprias dores, né? E aí você cria um artifício onde você tem uma dor não resolvida, uma mágoa qualquer. Aí você, por uma razão diferente, você vai e briga com alguém, ou desconta em alguém, e aquele brigar com alguém alimentou uma outra coisa em você, né, que é o prazer de brigar, só que aquele prazer de brigar, na verdade, vai transferir essa vitalidade para aquela dor não resolvida, e fica um monte de dor não resolvida oculta, se alimentando de brigas desnecessárias. Tem toda a razão. Essa é a mecânica das dores de cada um. Tá, e finalizando as dores para a gente entrar no então que você falou, as dores do mundo. Então a gente conversou que a maior parte das dores que a gente vê hoje no mundo, elas são artificialmente criadas e destacadas, porque na medida que uma dor ela é criada e destacada, ela é alimentada e alimenta o entorno e serve como uma forma de dominação. É o que vem sendo feito sistematicamente desde quando o ápice da civilização oriental ele terminou e ele entra em decadência para iniciar o Ocidente, né? Porque o Ocidente ele se acha órfão de pai e órfão de mãe, né? E quis reinventar tudo de uma maneira meio doida, e é a sociedade que a gente vê hoje. Sim. Uma coisa que é muito importante nessa questão das dores do mundo, a gente lembrar que assim, no processo da iniciação, sempre se fala assim, quando você for adquirindo conhecimento, compreensão da vida, mudar a tua maneira de ver as coisas, aí então você vai despertar para a vida, você vai ter um despertar de consciência, né? E por que se usa esse termo? Sempre em função dessas frases, desses termos assim mais usuais, tem uma coisa esotérica, né? Sim, mas eu nunca vi alguém, eu ouvi muito e até hoje eu ouço o despertar da consciência. Agora eu não vi ainda uma consciência desperta. Uhum. E por quê? Já continua falando e me disse, tudo bem, não significa que não exista, porque eu não vi não significa que não exista. Uhum. Mas existe. A maioria fala de
Despertar a consciência, mas não faz a Não, mínima bom, ideia do que seja despertar a consciência. Primeiro que as pessoas vendem o pseudo-conhecimento, a pseudo-iniciação, como se fosse um produto qualquer de supermercado. E do outro lado, as pessoas vão consumir o pseudo-conhecimento ou a pseudo-iniciação como se fosse uma coisa de supermercado. Né? Então tem esse negócio do despertar mágico da consciência, você toma esse líquido e você vai ficar um iniciado, um adepto, vai para a garta. Então tem uma porção de coisas, mas a gente já conversou. Se tem alguém que engana alguém, é porque se alguém está sendo enganado, primeiro ele deseja ser enganado. Indubitavelmente. Entende? E aí fica nesse jogo de faz de conta, né? Então, lógico, não tem fórmula mágica para ninguém despertar consciência. Mas por que se usa o termo despertar? É porque assim, no sonho, nunca generalizando, né? Mas no sonho, as pessoas, a maior parte das pessoas, não tem controle do que sonha. Né? E a pessoa é quase vítima do seu próprio sonho, que assim, ela não consegue reagir, interagir, se impor, dirigir o sonho para onde queira, aprender no sonho, não se consegue, e você passa um sonho e considera às vezes aquele sonho assim como uma noite completamente perdida, um período perdido, e você acorda, quando se lembra, você fala assim, nossa, que coisa mais louca, coisa mais doida, coisa mais sem sentido, esse tipo de coisa assim. E a vida, na maior parte das vezes, ela é como se fosse um sonho, sabe, onde você passa a vida inteira, as pessoas passam a vida inteira com a mesma impotência, com a mesma incapacidade, com a mesma subserviência, como se estivesse no sonho, como se você não conseguisse tomar conta da sua própria vida. O sonho, a maior parte das pessoas não consegue tomar conta do seu próprio sonho. E as pessoas vivem a vida como se fosse um sonho. Então, você fica sujeito das coisas às quais você deveria resolver. Você fica sujeito, né, e refém das dores que em você existem para serem resolvidas e sublimadas. E aí, vivendo a vida como se fosse um sonho, onde você não tem controle de nada, a única coisa que te sobra é o prazer de reclamar. Por isso que se fala despertar da consciência, que a pessoa em vida, conscientemente, adquirir o controle da sua existência e aí então, independente do que aconteça na vida, compreender o porquê acontece e aí então, em compreendendo, resolver. Não significa que a vida vai ser perfeita. A vida não é perfeita. A vida é o que ela é. Então, um dos remédios das dores do mundo é o despertar da consciência. E o despertar da consciência é o exercício da vontade. O exercício da vontade, despertar da consciência. Boa, já definiu aqui, olha só. Vê como as coisas aparecem? Exercício da vontade. Porque aí você exercitando a vontade, né? A gente já falou aqui, com amor e sabedoria, você vai fazer a atividade correta, né? E aí você exercitar a vontade para quê? Ou para quem? Para alguma coisa que eu tenho que fazer para uma outra pessoa, para uma atividade profissional, para abrir a vida no meu dia a dia, mas principalmente exercitar a vontade para aquilo que em mim está aguardando para ser resolvido, que são as dores, horrores, amores, expectativas, sabe? Assim, as decepções, essas tendências que são resultados de toda a história do gênero humano, de toda a nossa história enquanto seres humanos várias vezes. Então isso em nós existe para ser resolvido e como estamos no final de ciclo, tende a se exteriorizar. O conjunto disso é as dores do mundo. O conjunto disso são as dores de cada um. E aí o exercício da vontade é que faz com que isso seja resolvido, porque a vida só tem sentido em sendo usada para resolver a razão que a gerou. As dores que cada um de nós tem, né, as tendências negativas e positivas que cada um de nós carrega de berço próprio, né, elas são as razões da existência. Se não houvesse essas tendências negativas e positivas, então você estaria em equilíbrio e a vida seria uma coisa desnecessária nesse plano. Então, se você tem coisas para resolver, resolva. Não quer dizer que a vida vai ser simples, né? Ela é complexamente intrincada e linda nas dificuldades. Certo? Você não pode deixar que daí isso que você traz para resolver se assenhore da tua existência e você passe a viver a vida como se fosse um dia de sonho. Acaba a existência inteira e em vez de melhorar, daí você vai acordar, quer dizer, quando você tem um sonho completamente maluco e você acorda cansado. Ou um sonho completamente maluco e acorda e fala assim, nossa, mas que sonho mais doido. Né? E aí só serve para te deixar cansado durante o dia, ou lembrando do sonho doido durante o dia.
esse tipo de descontrole que se tem com relação ao sonho é o que é a tônica do descontrole que a maior parte das pessoas tem com relação à vida, onde você vai sendo levado assim na vida como uma folha em uma ventania em dia de outono, que assim você e todos levando de rolo, acaba uma vida, vem, começa de novo, acaba uma vida, vem, começa de novo, e não se chega a lugar nenhum, só aumenta a quantidade de coisa que tem que ser limpa depois, que é você mesmo que vai limpar. A máscara me serviu, porque Para mim também. Ontem e hoje os sonhos que eu tive, quer dizer, lúcidos, com relação coloridos, ao sonho, fabulosos, mas a minha mente concreta fala, o que é isso, meu? Porque assim, o que é isso? O sonho, que eu tenho a gente conversou, né? O sonho deveria ser anotado e guardado, porque o sonho ele tem uma sequência, não é um pedaço. É que você só lembra de um pedaço. Isso. E como são sonhos assim, não encadeados, você não consegue estabelecer a história, mas todo sonho, né, ele tem decorrência. Obrigatoriamente, se você você está pulando do barranco e acordou, né? Pode ser daqui a 100 anos, 10 anos, você vai sonhar, a mãe não vai lembrar, mas você vai cair do barranco e vai continuar, obrigatoriamente. Então isso serve mais uma vez, o Jorge já falou N vezes aqui. Sim, e o grande aprendizado no sonho é você não ser refém das coisas que você mesmo coloca no sonho. Que é uma coisa muito interessante, sabe? É como se fosse assim, o sonho, uma peça de teatro, onde você cria um personagem que você mesmo vai viver, e quando você está vivendo, você esquece que você que escreveu a peça. Daí você sofre com o personagem e reclama do autor. Só que quando você acorda, o autor é você. Só que daí, durante a vida, é a mesma coisa. A gente está vivendo uma peça onde nós escrevemos os personagens, né? E a gente vai vestir um personagem. E a gente vive esse personagem e reclama, sofre, chora, né? E se rebela contra um autor que somos nós mesmos. Tem que ter consciência disso, né? É difícil ter consciência disso. Aí você exercita a vontade para não deixar que aquela dor se transforme em prazer, para não deixar que a vida, né, pareça como uma coisa assim não resolvível, para não deixar com que a vida pareça uma experiência completamente ruim, ou então aquele negócio que fala assim, a vida é um mar de lágrimas. Se para você a vida é um mar de lágrimas, é porque você sente prazer em chorar. Isso. Né? Aí, na verdade, examinar os fatores que te levam a ter vontade de chorar, examinar o que é a vontade de chorar, resolver cada um e ver que, na verdade, não há razão para. Né? E essas são as dores do mundo que se projetam em cada um, e o exercício da vontade faz com que você não seja mais um refém da coisa em si. Por assim, então, o mundo está gerando e propagando dores o tempo inteiro. Esses que dominam, porque assim, uma pessoa que está dormindo, um sonâmbulo, ele é muito mais fácil de ser controlado do que quem está acordado, né? Então as pessoas se comportam como sonâmbulos e aí são controláveis, sempre foram controlados o tempo inteiro, né? E então essa indução a esse sono, né, em massa, esse sonho em massa, é o que mais é feito por quem controla o que se constitui como sociedade, né, porque as pessoas daí ficam vivendo em função de ídolos e mitos, né, e ícones, e daí se sente um inútil, mas adora aquele cara que é tudo no futebol, se sente um horroroso, mas adora aquela mulher que é toda linda porque ela tem as formas perfeitas, que não sabe que essas construções fazem com que você projete sempre a realidade fora de si, e aquilo que em você existe para resolver, né, é relegado ao segundo plano, e você passa a viver em função de uma realidade que não é tua. Mas e todo mundo é assim, incrível. Esse é um grande teatro mesmo. Exatamente. E aí o exercício da vontade é você acordar e encarar a vida como ela é para você, né? Que você escolheu essa forma porque é a forma mais adequada para você resolver aquilo que você tem para resolver. Se daí você tem tendência a ser encrenqueiro, ótimo, né? Então aí exerça a vontade, e na hora em que a tendência a ser encrenqueiro se exteriorizar, né, controle para que com o tempo ela vá diminuindo e você sublime uma das razões que te levaram a nascer. É verdade. A vida foi feita para sublimar todas as tendências que a gente tenha. Essa que é a razão da vida. Beleza. E só se resolve isso exercitando a vontade. Então,
o que se considerou como dores do mundo, primeiro sim, existe a dor artificial, mas existe a dor real. O que é a dor real? Todas as dores que realmente as pessoas sentirem, que está no astral plasmada, e a dor, ela para continuar viva, ela tem que se alimentar, então ela tende a se manifestar. Só que tem dois aspectos. Tem o aspecto ruim, que ela tende a se manifestar para se perpetuar, mas no momento em que ela se manifesta, é a hora que ela pode ser resolvida. Né? Por isso que você tem medo de cobra, né? Pavor de cobra. Você vai para o mato, com certeza você vai ver uma cobra, porque o teu medo de cobra alimenta a dita cuja. E aí no momento em que ela aparece, né, aí ou você foge, não sei o que tal, ou você enfrenta ela. Perfeitamente. É isso aí. Esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia. E o mundo inteiro, as dores do mundo, elas são assim. O que você não pode é daí transformar as dores do mundo como se fosse assim, um vaticínio, né, um determinismo. Não, a vida realmente é assim, pesada, dura, um mar de lágrimas, e eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro de $1 milhão que eu queria, e eu não tenho dinheiro para viajar para a Lua, e eu não consigo, e aí então todo mundo consegue comprar aquele carro que custa $1 milhão, inventa um carro que custa 100 milhões, e você passa a ser triste, e a vida realmente é uma porcaria, porque independente do quanto você trabalha, você não consegue comprar aquele carro de 100 milhões, e quando você compra o carro de 100 milhões, inventa um carro invisível, e aí você fica se lamuriando. Mas é assim mesmo, exatamente assim. E o que você tem para resolver mesmo, ele fica oculto e vai permanecer para ser resolvido. Às vezes oculto em termos, né? Porque você sabe, mas você prefere deixar oculto lá, né? Ou transforma em um hábito, é muito né? Cômodo, em prazer, exatamente. Né? E o prazer de reclamar do mundo, o prazer de reclamar do teu país, da tua nação, né? Isso, na verdade, é um grande artifício que aquilo alimenta todas as tuas mágoas, assim. Então você tem uma coisa assim, uma deficiência para resolver em você, que você oculta e diz, não, eu não sou assim, não faço isso e tal. Então você projeta aquela tua raiva, né, contra um partido, uma pessoa, contra o país, contra o mundo, contra o sol, contra o céu, bem isso. E aquele ódio que você projeta alimenta aquela coisa que você tem para se resolver. Então quanto mais convulsionada é uma pessoa, quanto menos ela exerce a vontade, o controle, né, e deixa exteriorizar isso, aí você olha assim, sem sentir pena, que pena não se sente de ninguém, porque pena é para pássaro, não é para ser humano, não é? Então você olha, né, e aí você contempla aquilo e imagina, puxa, o quanto tem para resolver essa criatura, sem que aquilo te afete. Eu tenho um exemplo, eu tenho um conhecido, não vou dizer a profissão dele, não importa, só que ele depende de efetuar a venda para realizar. Só que essa pessoa com a qual eu convivo, agora menos porque eu me esquivo, né? Porque não aguento mais. Apesar de ter falado inúmeras vezes, ele tem me ouvido, ter dado razão. Há 2 anos, você sabe o que é 2 anos? São 700, quase 800 dias. Ele não vende absolutamente nada. E você sabe por quê? Exatamente por todas essas coisas que você disse. Ele vocifera contra o comprador, contra o vendedor, contra os órgãos que são incompetentes, todo mundo ele denomina cada nome, e é líquido e certo, é evidência, como se eu pudesse mostrar como exemplo, fazer um vídeo de mostrar como isso tudo que você falou é real, estaria lá aquela figura. Você já viu alguém ficar 2 anos sem fazer uma venda? E todo mundo vê que ele não traz nada de positivo. Então você não tendo nada de positivo, você não vai realizar jamais alguma coisa. Larga aquilo e vai fazer outra coisa. Às vezes você não é um bom vendedor, mas vai ser um bom ajudante de vendedor, né? Então, é aquela questão do fazer melhor, mas o melhor que você pode fazer. É incrível. Então, você não é um bom cientista, mas é um excepcional filósofo. Você não é um bom historiador, mas é um excepcional engenheiro. Então, essa questão de você se adequar, né? E por isso que existe aquela questão do início da raça ária, que seria as divisões de trabalho, né? Então, você pode ser um guerreiro, um sacerdote, um comerciante, um trabalhador, mas é importante que você tenha paz naquilo. Você não pode não exercitar a vontade a vida inteira, culpar o mundo, culpar suas próprias dores e, pior, culpar você mesmo das coisas que você escolheu para nascer, do lugar onde você escolheu para nascer, e ficar arrumando alvos
para exteriorizar uma incapacidade de entender e achar que isso vai resolver. Mas as pessoas sabem disso, elas veem disso, é incrível como não mudam. E você que isso assim ocultamente é só um artifício para alimentar aquelas dores ocultas, né? Porque as dores, tanto do mundo quanto as dores... Isso é doença de alma também. O conjunto deriva para a doença de alma, porque nós vamos falar agora. Os símiles, eles se entrelaçam, né? Então, por assim, eu não consigo manifestar, dizer assim, não, eu odeio você, né? E eu não consigo falar eu odeio você porque eu não tenho coragem, né? E daí, eu estou andando na rua, eu chuto o cachorro, né? Sim, joga para... aí o ódio que eu senti do cachorro e o prazer que eu senti a pessoa que não chutar o cachorro... Não consegue falar com o chefe e descarrega na sua casa, no lar, dentro do lar. Exatamente. Né? Então, o ódio e o prazer que eu senti no chutar o cachorro, ele alimenta o medo e o ódio que eu tenho de conversar contigo. E aí a vida vai indo nesse negócio assim de arrumar, e passa assim, né? Então você passa a vida inteira, né, esperando o dia que Deus vai se aposentar para fugir daquele círculo que te aluga, que te come o tempo, que você odeia porque é ruim, porque o trânsito, não sei o que e tal, né? E aí você quer se aposentar para quê? Para passar mais tempo sem fazer nada. Não, é incrível, incrível, né? A gente convive com isso. E a gente tem que lembrar que o exercício da vontade é necessário, porque a moeda de troca, né, que a gente tem com a vida é vida. Então, assim, se eu tenho algo que me incomoda e eu não resolvo, isso me consome tempo. Eu tenho algo que me incomoda e não resolvo, isso me consome tempo. Tempo de quê? Tempo de vida. E você falou que é um ser vivo e ele não perdoa, o tempo não perdoa. Não, você percebeu, né? O tempo ele é cruel. O tempo é assim, que quando você fala o tempo é cruel, você está antropomorfizando, mas o Exatamente, tempo, ele é um ente cósmico, né, que seria um símile da matéria, e ele simplesmente acontece, ele se propaga, entende? Às vezes ele tem que antropomorfizar para caber no entendimento. Ele se propaga e não adianta assim, é a mesma coisa você culpar, né, o sol porque você não gosta da noite. Você entende? Aí decorre da ignorância, primeiro porque noite e dia não tem nada a ver com o momento do sol e da lua, essas coisas assim. E se você realmente não gosta da noite, então você dá um jeito, e você quando estiver anoitecendo, você vai sempre andando em redor do globo, você resolve, né? Ou que é uma forma mais simples, bota a lâmpada em casa e fica acordado o tempo inteiro, né? Esse tipo de coisa assim. Estou adorando aqui, porque hoje, nossa senhora, você vê como uma coisa está fluindo gostoso? Pois é. Poxa vida. E aí, então, bem claro. quando nós temos essas dores do mundo, que assim, a dor do mundo, elas foram geradas por pessoas. Sim. Alguém gerou, e ela só existe nas pessoas, não existe um ente assim, dor, infelicidade, raiva, por si só. Esse ente, dor, raiva, infelicidade, ele foi gerado por seres humanos e ele só se alimenta em seres humanos, e ele precisa dos seres humanos para se exteriorizar. Então, todas as dores do mundo foram geradas por seres humanos, se manifestam através de seres humanos, e o conglomerado que cada um tem são as dores particulares de cada um. Sim. Se você não exercita vontade, amor, sabedoria, atividade, quer dizer, você se assenhorar da vida. E você senhorar não quer dizer que a vida vai ficar redondinha o tempo inteiro, não. Pode ser uma dificuldade depois da outra, um segundo de dificuldade depois do outro, um problema depois do outro, arrastar uma montanha por dia. E daí? Grande coisa, não interessa. Vigilância dos sentidos constante. Perfeitamente faz parte do processo. Sim. Se eu estou resolvendo, é por quê? Porque alguém tinha que resolver. E se ficou para eu resolver, significa o seguinte, é porque eu gerei as causas para resolver, a primeira coisa. E segundo, é porque eu tenho potencial para resolver. Então, manda. É isso faz mesmo. parte. Manda certo. Que eu resolvo. Aí chegou falando, mas agora ultrapassou a minha capacidade de resolução, não consigo mais resolver. Pronto, está resolvido, não consigo mais resolver. E aí? Aí vai arrumar alguma outra desculpa. Né? Segue com a vida. Claro, segue com a vida. Agora, quando essas dores do mundo, que são particularizadas para cada um, começam a ser alimentadas e ficam ocultas, não se exteriorizam, porque você não aceita que as tem. E quando se exteriorizam, são compreendidas, e ocorre uma repetição, e elas se
incorporam vitalmente e começam a se entrelaçar com símiles, aí então começam as doenças da alma. Tá, e agora isso que eu estava Porque esperando chegar aqui. a doença física, ela é sempre decorrente assim. Então, você tem uma doença você tem no astral, você tem os devatas, que são como se fossem as almas das doenças, né? Tá. E o corpo físico do devata é o micróbio, a bactéria, o que seja que ele vai tomar. Ok, isso. Quando então o agente. você cria condição no teu astral, né? Você deixa que isso penetre no teu corpo astral, aí então isso vem, causa uma fissura no astral e vai se manifestar no físico. Então você sempre fica doente no astral, depois no vital e depois no físico. Então, quando você vai curar no físico, está curando só o quê? O sintoma. A causa tem que ser, sempre está, né, dentro do teu vital, no sistema níveis, endócrino, sempre vai estar no isso. astral, passa pelos chakras alinhados, sempre vai estar o quê? Você tem que curar os 3 níveis. Perfeitamente. As dores do mundo são as doenças do mundo. As dores da alma são as doenças da alma. Tá, mas as doenças... Só que daí o que acontece é o vamos seguinte, lá. quando você tem um medo e você deveria resolver o medo da cobra e você não resolve, aí você vai no elevador e aí a pessoa que está no elevador contigo está com uma imagem de uma cobra na roupa. Isso, aí aí você já fica com medo da cobra e você está preso junto com a cobra dentro do elevador. Então você passa a ter medo também do elevador. Né? E aí você passa a ter medo do elevador, desencadeia uma e aí série você de vai, coisas, né? vai andar em algum lugar e se sente como se fosse no elevador. Aí esse entrelaçamento... os estupins acendendo ali. Ó. De vários seres e cada um se alimentando, chega a um ponto em que a tua bateria, o baço, tá? não consegue alimentar todas essas dores e ainda te manter rígido mentalmente. Então você passa a sofrer de uma falta de vitalidade, para daí então exercitar a vontade, amor, sabedoria e a atividade correta, e o teu foco de consciência passa a ser debilitado e em função daquele conglomerado que assume o controle. Daí você passa a ter o quê? Uma síndrome, uma depressão, uma fobia, né? E você passa a viver em função daquilo, e aquilo cresce, aquilo se alimenta. Olha que interessante, que importante tudo isso. E aquilo vai crescendo, se alimenta, e aquilo fala assim, nossa, mas a situação está me afundando cada vez mais. Outra coisa esotérica, realmente afundando, porque quanto mais denso é o conglomerado, quanto mais ele está se alimentando de você, mais a tua consciência está afundando no astral. Sim, o astral inferior, cada vez mais. Perfeitamente. Né? Chega um ponto em que você não consegue mais contemplar a luz, não consegue mais contemplar o sol. Que sol? Você. Porque você tem aqui a vontade, amor, sabedoria e atividade, estão aqui no limiar que separa a mente concreta do abstrato, que assim, lá no plano quase da intuição, é uma coisa quase búdica, né? E aí quando você vai se emaranhando nas coisas da vida, com aquela imagem da folha caída em um mês de outono, sendo tocada pelo vento para lugar nenhum, né? Então você vai sendo levado assim, sabe, aos trancos e barrancos e reclama da vida, tudo, e aquele reclamar se transforma em prazer, e de repente você vê que você está refém de um conglomerado de dores, e aí não, eu estou com síndrome do medo da camiseta da cobra no elevador. Aí você vai aonde? Você vai procurar ajuda e vai tomar uma química para fugir do exercício da vontade. Só que tem uma coisa muito interessante, um estado de depressão, né, ele gera um encadeamento de tal forma complexo, né, no astral, no vital dessa pessoa que deliberadamente se colocou nessa condição por prazer de sofrer e por inércia com relação àquilo que nela deveria ser resolvido. A depressão, por exemplo, é uma doença da alma, então? Perfeitamente. Tá, ó, que bom. Vamos anotar isso aí. Porque ela é um conjunto de fatores, nunca é um fator. Tá. É um conjunto de fatores que daí, depressão. A própria palavra já diz, e você fica deprimido vitalmente, né, no teu corpo vital, vitalmente teu astral cria reentrância, e no astral você fica numa depressão, fica na parte mais baixa, mais densa, e ali, aquilo que te causa depressão, que é a falta de dinheiro, porque eu não viajei esse ano, porque eu queria o carro de $1 milhão, porque eu queria ser o mais famoso. Cada um com os seus desejos, né? Exatamente. A não satisfação dos desejos, né, é que faz com que, por exemplo, quando eu não consigo comprar um carro de $1 milhão,
e aquilo eu coloco como uma coisa determinante na minha vida, então eu começo a causar uma insatisfação, uma revolta, e eu compro um carro de 500 mil e não fico satisfeito. Então esse conjunto de não resoluções, na verdade, ele está alimentando, né, o contrário da satisfação do desejo. Esse conjunto de dores, de coisas não satisfeitas e de falta de exercício da vontade, é que cria uma condição tal, né, que não sobra vitalidade para você fazer nada a não ser sentir o prazer oculto, porque você não sabe que você está sentindo prazer em sofrer, de sofrer, e você vai e você se larga, você se abandona. É isso que eu ia te perguntar. Afinal, então, o que faz o acúmulo, as dores da alma, o que elas provocam? É uma coisa muito interessante que, assim, por exemplo, assim, a depressão, né? A depressão, ela é um lugar, assim, dentro do mundo de cada um lugar tão profundo, não é? Que não importa quem estenda a mão para você, não está ao alcance da tua mão. Você pensa que está pedindo ajuda quando você está em depressão, só que a mão mais próxima, independente que seja quem, do teu médico, do teu amigo, do teu familiar, de Deus, não interessa quem você esteja pedindo ajuda, não é? Ela sempre vai estar a uma distância de onde você está. Então, o primeiro empuxo, o primeiro salto, o primeiro pulo para sair da depressão e agarrar em algum lugar qualquer e matar. O primeiro passo é teu. Exatamente. Isso é importante, hein? E Olha aí só, é o exercício da vontade, e no exercer vontade você tem que daí readquirir o prazer superior de viver. Você compreender que... Mas a pessoa em depressão, ela tem essa condição de ter essa reação, como você está falando? A fagulha... Porque aparentemente não, né? Não, mas a fagulha, né? Está sempre lá, né? Cada pessoa ainda tem em si a mônada, ainda tem Exato. em si o eu superior. E por mais tênue que esteja aquela luz, né? Ela ainda está ali. Então tem que fazer um esforço. E aí então tem que fazer o esforço, aí tem que buscar exercitar a vontade. E não, eu vou sair amanhã da depressão. Não existe isso, é mentira. Não se sai de um dia para o outro. Você tem que ir aos poucos, compreender. Aí você tem uma pequena tomando vitória. Gosto. Você tem uma pequena vitória hoje. Você tem uma pequena vitória. E essa pequena vitória pode ser assim, não, eu consegui olhar a imagem, né, de uma fotografia de uma cobra sem sentir a síndrome do pânico. Perfeito, já é uma grande vitória, até que chega um ponto em que você vai lá no zoológico e vai contemplar o bicho sem entrar em pânico. Mas aí você passa a ser uma pessoa tratável, não é isso? Perfeitamente. Porque você já fez a sua parte, perfeitamente. Né? Não, e a pessoa que daí ela vai assim aos infernos, ela vai ao Hades, ela vai contemplar o seu dragão do umbral, ela... O fundo do poço que chamam, né? E é o fundo do poço astral. Sim. De cada um, né? Que é inimaginável a não ser pela própria pessoa. Né? Quando ela emerge dali, quando ela assim como o fênix que ressurge das cinzas a cada 500 anos, né? Em fogo, né? E fogo é Agni, né? É vontade, amor, sabedoria, transformação, superação, metástase. Então essa pessoa, ela resolveu, né? Em uma existência mais do que ela já tinha resolvido nas outras existências, e obrigatoriamente ela sai daquele estado de depressão, de síndrome, do que seja, né? Melhor do que ela possa imaginar e pronta para ir, então sim, né? Ela começar uma vida como deveria ser. Agora, só a própria pessoa consegue sair. Né? E como é que vai sair? Aí tem que compreender o que está acontecendo, tem que tentar, e é isso que a gente sempre tem colocado aqui, conhecimento. Você tem que adquirir conhecimento para daí, na hora que você está sentindo alguma coisa, então você conseguir entender o que está acontecendo. Você tem que compreender o veículo, por isso que fala que o corpo é o veículo no qual você existe, e realmente é o veículo no qual a mônada se desloca na evolução. Então você tem que compreender aquilo que você está usando, essa veste que você está usando. Então se você tem conhecimento sobre a mecânica do vital, do astral, dos pensamentos, e você exercita a vontade em você mesmo, e amor, sabedoria em você mesmo, que você tem que ter paciência com você mesmo, paciência com todos os seres visíveis, paciência com todos os seres invisíveis, mas principalmente paciência com você mesmo. Você tem que exigir que todos façam o melhor, mas você tem que exigir de você que você faça o teu melhor. Você não pode exigir que você faça além do teu melhor, além do teu possível, porque daí você já começa a entrar num processo de renúncia e de dor que vira prazer e gera o que a gente está falando. Suponhamos então, numa nova vinda para esse plano físico, suponhamos, né? Aí eu que fui uma pessoa, esse fragmento que está aqui agora,
né, que faz parte de uma mônada e tal, que eu vou vir com as experiências da mônada inteira, ok? Perfeito. Mas, se eu resolvi muita parte, que nem você acabou de dizer, dessas doenças da alma, eu vou nascer ou eu vou ter mais facilidade como alma, como personalidade, ou eu vou vir com as tendências daquilo que eu resolvi? Não. Quer dizer, eu vou ser uma alma mais suave, uma alma mais... Perfeitamente. É isso? Perfeitamente. Ah, então tá. É o que seria uma alma mais mansa. Mais mansa, é isso mesmo. Quanto mais manso, quanto mais pacífico é a criatura, é porque mais antigo e mais calejado ele é. Opa, tá vendo? A pergunta teve fundamento mesmo. Gostei. Sim, perfeitamente. Quanto mais bronco, quanto mais grotesco o ser humano, é porque ele é muito novo. Então não adianta você odiar o ser humano que ele é ignorante por desconhecer. Não, ele desconhece porque ele é só muito novo. Paciência com ele. Paciência com ele. Paciência com ele. Da mesma forma, com a gente, não. Eu penso que eu vou acertar tudo, mas daí agora eu fiz uma nhaca generalizada. Ótimo, essa nhaca generalizada, eu nem sabia que tinha em mim. Agora, eu vi que eu tenho e se esterilizou, então vamos resolver a nhaca generalizada e suas decorrências. Por quê? Porque eu tenho certeza que em mim não acontece mais. Entende? Em fazendo isso, aí é como você fazer o pranayama. Então, quando você respira, você dilata, você expande o seu aura, não é a sua, é o seu aura. Seu aura, isso. Você se fortalece, você então vivifica todos os teus organismos, teus 7 organismos, então você expande a consciência para o universo inteiro, você fica um ser íntegro, forte, capaz de suportar, né, as dores do dia a dia, faz parte. Quer dizer, não tem tanta relevância como tem para uma pessoa que está depressiva. A dor é a mesma. Sim, só que né? a percepção, agora, a compreensão... A tua compreensão do processo é que vai determinar se você consegue ver o elemental que está gerando aquela dor e tudo que está entrelaçado, ou se você vai só sentir prazer em ter aquela dor e reclamar e transformar a dor em um hábito. Exatamente. Perspectiva. Então, essa postura perante a vida e você ter a certeza absoluta. Não existe certeza absoluta. Não existe. Mas você ter a certeza absoluta que o que você é e o que está fazendo hoje é o que você mesmo quis e o que você precisava ser resolvido. E se você tem muita coisa para resolver, é porque você tem capacidade para resolver. Enquanto você não conseguir entender isso, você vai viver como se fosse uma vítima. Aí você vai reclamar do mundo, do universo, de Deus, do pai, da mãe, da família, do emprego, não sei o que e tal. Como é gostoso ter compreensão das coisas, né? Eu não sei nada, mas algumas coisas eu já compreendi. E o prazer que eu tenho nisso é incrível. Porque funciona assim em grego. Então, cada um traz para resolver um conjunto de nidanas, suas tendências negativas, né? E essas nidanas é como se elas, não é como se elas fossem, elas são algo gelado, e denso e pasmoso, e você diz que eu carrego minhas dores, porque a gente carrega as dores mesmo, essa que é a função certa. E na medida que você vai resolvendo essa coisa pasmosa, densa, molhada... É a tua mochila, né? Que a gente fala. Na medida que vai esvaziando essa mochila, você vai tirando essa coisa pasmosa, densa e pesada das costas, daí então você vê que ficou livre uma coisa que você tem nas costas que você não usa. Asa. Tá aí. Entende? Aí você pode voar, alçar Exatamente. o seu voo, que é o alçar voo, é tudo simbólico, né? Simbolismo. Na verdade, é real, porque o alçar voo no universo é você projetar a tua consciência aonde jamais qualquer aeronave vai ir. Além do horizonte. Não, você projetar a tua consciência onde você queira, você quiser, só que assim, quanto mais denso é o astral, quanto maiores são as dores do mundo, quanto mais densas são as dores de cada um, menos passa sol. Quanto menos passa sol, menos vai resolver o que está ali perfeitamente. E aí você ainda chega a um ponto em que você é um reclamão tão profissional que você começa a reclamar do peso que você tem nas costas. E daí você olha um dia no espelho e vê que o peso são asas. Que bacana, hein? Isso aí é... Tá vendo? E aí então o aprender a soltar, dá até para fazer, né? Dá, né? O aprender a soltar, isso se expande. As omoplatas, né? Que são... Sim, isso se expande e aí você adquire a capacidade de
sabe, de se projetar como um ser alado, né, é simplesmente um ser do outro sistema evolucional, que nós vamos ser todos nós. E por que não praticar agora? Daí que todo Porque mundo você pensa tem que criar mentalmente o que depois você vai ter exato, fisicamente. É isso que todo mundo fica. Tem que ficar bem, tem que aproveitar. Você está vivendo em um planeta regido por um sol que está, e você está tendo a oportunidade de viver no universo, né? E aí você transforma essa oportunidade de viver no universo, um sistema solar perfeito, onde daí é uma coisa muito interessante. A gente vive num sistema, num momento evolucional, onde no nosso céu tem um buraco para o infinito. Esse buraco para o infinito é o Sol. E o que tem atrás do Sol é de tal intensidade, isso a gente nunca conversou, eu acho, que se o Sol não tivesse veste física, o que passa por ali calcinaria todo o mundo. sistema. Não só as pessoas, não existiria nada depois. Nada, tá. Então, o que segura a existência do conceito de vida são as camadas, as vestes que existem. Então, você vive num momento cósmico tal que você consegue levantar os olhos e ver um buraco para o manifestado, físico. Bacana, hein? Deve ser sensacional. E aí você vem e reclama porque daí no teu bolso só tem R$20 e você precisava de 1 milhão para comprar o carro. E aí você compra o carro, e aí você vai para o shopping, mas eu não consigo entrar no shopping de carro, ninguém vai saber que eu tenho carro. Daí eu penduro o chaveiro para lá de fora. Aí você, pô, cara mané, comprou o chaveiro, não tem o carro. Não, eu tenho o carro, vamos lá. Então você passa a viver uma coisa assim, muito louca assim, você esquece da vida, como é que ela é, e passa a viver em função de dores. E de repente alguém apaga a luz, acabou a sua vida, tem que começar outra. Aí você vai para o pós-vida, né? Vai para a morte, né? E vai viver a morte como você vive um sonho sem controle. Viver a morte como vive um sonho sem controle, vai acordar e ter uma vida como se fosse um sonho sem controle e vai passando as existências. Maravilha, ó, em cima da pinta, ó. 1 minuto para as 9 da noite. Olha, hoje, sem brincadeira, eu sou observador, você sabe, né? Mas olha, hoje eu achei sensacional. Não que os outros dias não sejam. Que qual é o melhor programa? É aquele que há de vir, né? Não é isso? Sempre é aquele que vem. É o parente do Ademir, o Adevir. Isso, Advir, é o Advir, o parente do Ademir. Mas, nossa, eu tenho certeza, eu, por exemplo, já vou assistir daqui a pouquinho no YouTube, né? Porque o que teve de informação hoje, o que teve de chave, o que teve de presente, o que teve de ferramenta. Aqui você, Nossa Senhora. Nós temos que lembrar assim, nós não somos escravos, a gente não, sensacional. Nós não somos desterrados universais, onde um Deus antropomorfizado e malvado nos jogou aqui para sofrer. Né? Não, nós somos seres em evolução, trazendo consciência para a parte mais densa da matéria no universo nesse momento. Só isso. Sensacional, mais olha, nada. Temos tudo então. Não tem o que reclamar. Então, pessoal, mãos à obra, inclusive nós aqui, né? Inclusive nós. Jorge, muito obrigado. Imagina. Eu gosto desse aperto aqui. Ó. Obrigado a você. Eu quero deixar para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fiquem em paz, harmonia, felicidade e vivam a vida. Vocês vão gostar.